Eu gostaria de saudar todos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Deus colocou uma palavra desde o início da semana. Mas antes de entrar na palavra, daqui a pouquinho vão ser dados os anúncios, mas a gente queria passar um negócio para os irmãos. Se tem irmãos aqui no nosso meio, na igreja, que ainda não são batizados, nos procurem depois do culto. Nós teremos em setembro o nosso batismo. Então, se você ainda não foi batizado numa igreja evangélica, você nos procura após o culto e fala conosco. O tema da pregação dessa noite é alcançando sabedoria. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Crônicas. Estou muito alegre aí, irmã Sueli de volta. Glória a Deus. A igreja está muito alegre por isso. 2 Crônicas 1, versículo 7. 2 Crônicas. Tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, aí depois vem 1 Crônica, 2 Crônica. Os irmãos encontraram, amém? Eu estou ouvindo os barulhos das páginas. Nós vamos ler, olha só, 2 Crônicas eu vou ler o versículo 7, depois eu vou pular para o 10, vou ler o 10, o 11 e o 12, tá bom, irmão? Só para o irmão se ligar, tá? Primeiro eu vou ler o 7, depois o 10, o 11 e o 12. Diz a palavra do Senhor: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. No versículo 10, pulando do 7 para o 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderá julgar esse teu povo que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, ou dos teus adversários, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riqueza, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha coisas semelhantes. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, quero me colocar agora diante do Senhor, Pai. Porque estar aqui em cima tem que ser com temor, Senhor, da Tua presença, Senhor, a responsabilidade de levar a Tua palavra, Pai. E eu peço nessa noite que o Senhor possa estar falando através de mim, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, que cada vida que está aqui possa verdadeiramente entender aquilo que o Senhor vai falar, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Essa passagem que nós lemos aqui, eu acredito que a maioria dos irmãos conhece. Aqui foi logo depois que Davi faleceu, né? Davi reinou durante 40 anos, e naquela época o que acontecia? Quando o rei morria, quem sucedia? Seu filho. E o seu filho iria reinar. E aqui fala de Salomão. E o Senhor chega para Salomão e faz uma pergunta: Salomão, o que queres que eu te faça? Imagine se fosse feita essa pergunta para nós. Você pode escolher o que quiser. O que você escolher, o Senhor ia fazer. Não ia fazer? O Senhor vai fazer uma pergunta qualquer? Não. O Senhor chegou assim: Salomão, o que queres que eu te faça? E ele chegou assim e disse assim: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento para julgar o seu povo. Ele devia estar pensando: que responsabilidade, ele não ia suceder qualquer rei. Ele ia suceder um rei que não houve um rei igual, que era quem? Davi. Tanto é que todos os homens, podem ver, todos os bons reis que teve em Judá, quando iam reinar, a palavra disse assim: fez o que era reto, segundo seu pai, Davi. Porque não teve nenhum rei nessa terra, né? Eu estou falando humanamente, não estou me referindo ao Senhor Jesus, né? Que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estou me referindo aos reis que passaram
entre o povo de Deus não teve um rei que nem Davi. Então Salomão, pensando nessa responsabilidade, ele chegou para o Senhor e falou assim: eu quero sabedoria, eu quero conhecimento para julgar o seu povo. E o Senhor disse assim: você poderia ter pedido tantas coisas. Você podia pedir bens, você podia pedir honra, você podia pedir, que naquela época era muito normal, ter inimigos. Principalmente o rei Davi fez muitos inimigos. Você poderia pedir para aniquilar, acabar com todos os meus... Olha, eu quero acabar com todos os meus inimigos. Você podia pedir uma vida muito longa. Mas você pediu sabedoria. E aí o Senhor falou assim: já que você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza. Eu vou derramar bênção sobre a sua vida. Então o que eu quero falar nessa noite, alcançando sabedoria. Olha, você quer viver uma vida abundante em Deus nessa terra? Peça, alcance sabedoria. Porque quando nós alcançamos sabedoria, nós vamos ver através da palavra, que todas as áreas da nossa vida acontece algo. O que nós temos que aprender, em primeiro lugar, o que nós temos que aprender sobre sabedoria. Algumas coisas que nós temos que ver. A diferença entre sabedoria e conhecimento. Há diferença entre sabedoria e conhecimento? Quem acha que é a mesma coisa? Lá. Meu pai está lá falando, Eu vou ler Provérbios 3, 13, retrata bem o que é isso. Diz Provérbios 3, 13: feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. A sabedoria nós recebemos, né? Às vezes como um dom natural. Tem pessoas que são sábias, é um dom natural, a pessoa é sábia. Mas o conhecimento, para nós adquirirmos conhecimento, né? Ele pediu ali: Senhor, me dê sabedoria e conhecimento. Mas o conhecimento, se nós olharmos, eu chegar aqui e falar assim: olha só, eu sou pastor, pedir: Senhor, eu quero conhecimento da tua palavra para poder estar pregando. Vai vir conhecimento sobre a minha vida? Quero que os irmãos entendam. Vai vir conhecimento? Aí eu vou pregar aqui. Olha, eu conheço a Bíblia toda, mas nunca estudei a Bíblia. Isso é possível ou não? Conhecimento você adquire. Você tem que estudar. Se você quer ter conhecimento, você tem que estudar. Não pense aqui: pastor, ele conhece a Bíblia beça. É claro que eu busco de Deus que o Senhor venha. O conhecimento que eu busco de Deus, dentro do conhecimento que eu estudo, é que eu pregue as coisas corretas. Porque tem muita gente que tem conhecimento, mas prega as coisas de uma forma errada. Leva aquilo, estuda, e da forma que entende, não. Eu preciso estudar muito, mas eu preciso que o Espírito Santo: Senhor, me dê um entendimento da tua palavra. Tem gente que fala assim: mas a Bíblia, cada um entende de um jeito, tem várias interpretações. Já falei isso, a Bíblia não tem várias interpretações. O homem dá várias interpretações para a Bíblia. Deus não escreveu um livro com várias interpretações. Usou homens para escrever a Bíblia com várias interpretações. A Bíblia, se você orar o Espírito Santo, me dê entendimento da tua palavra. O Espírito Santo vai chegar, vai me dar um entendimento. Aí o Fernando chega assim: Espírito Santo, me dê um entendimento da tua palavra. Vai dar outro entendimento. Aí Davi ora, vai dar outro entendimento. Gente, aí eu chego assim: Fernando, é assim. Fernando, não é assim. Mas foi o Espírito Santo que me falou que é desse jeito. Ele vai falar: não, o Espírito Santo falou. Será que é assim que acontecem as coisas? Não. O Espírito Santo nos dá entendimento. Se nós queremos receber conhecimentos de Deus, nós temos que estudar muito a palavra de Deus. Nós recebemos conhecimento de Deus também ouvindo a palavra de Deus e prestando atenção. Tem um pregador aqui pregando. Ontem teve uma palestrante aqui no Encontro de Mulheres, uma bênção. Aqueles que ficaram e prestaram atenção aprenderam, pegaram mais conhecimentos da palavra de Deus.
Hoje você está recebendo a palavra de Deus, se você presta atenção, você vai pegar mais conhecimento da palavra de Deus. Mas a sabedoria, a palavra de Deus fala em Tiago 1,5, olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e se ele é dado. Às vezes a pessoa é muito inteligente. Eu conheço pessoas que são muito inteligentes, mas não são sábias. E não adianta, tem que ser igual um trilho de trem. Juntinho. Buscar de Deus, Senhor, eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou ouvir, eu vou buscar entendimento, mas eu quero sabedoria do céu. E a Bíblia diz que qualquer pessoa que chegar para Deus e falar assim, Deus, me dá sabedoria do céu, a Bíblia diz que é dado sem censura. Deus não dá para uns, ó, eu vou dar sabedoria para o Silvinho, mas eu não vou dar sabedoria para ele. Não! Todo aquele que pede de Deus sabedoria, porque Deus se agrada quando você pede sabedoria. Então nós temos que buscar, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria nas coisas espirituais, mas sabedoria no dia a dia, gente. Nós precisamos de sabedoria do alto. Para você viver uma vida agradável ao Senhor aqui, nós precisamos de sabedoria. Hoje, como eu falei, tem gente que tem muito conhecimento e pouca sabedoria. E tem pessoas que não têm tanto conhecimento, mas têm sabedoria. Eu já falei aqui, eu conheci uma pastora, uma vez uma pastora pregando, a pastora é analfabeta. Mas eu ouvi na pregação dela, que pregação com sabedoria. Aí você fala assim, mas se ela é analfabeta, como ela pode ter sabedoria para pregar? Ela teve dificuldade de aprender a escrever, ela teve dificuldade para aprender a ler, mas ela não teve dificuldade para ouvir e prestar atenção no que Deus está falando. E quando ela pregava, eu disse assim, gente, como conhece a palavra de Deus? Ela tinha conhecimento? Tinha também. Mas ela não sabia ler, não sabia escrever. O que ela recebia, e o principal nela era sabedoria. Na hora de expressar as coisas de Deus, na hora de expressar as coisas do dia a dia. Outra coisa, a Bíblia fala que existe sabedoria do alto e sabedoria humana. Tiago 3, Tiago, irmão de Jesus, escreveu que essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderável, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vou deixar claro uma coisa, nem toda sabedoria humana, existe a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Nem toda sabedoria humana é diabólica. Mas existe a sabedoria humana que pode se tornar o quê? Diabólica. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, hoje nós estamos vivendo num tempo que as pessoas se acham sábias porque são espertas demais. Sabe o que significa? Esperteza humana, muitas vezes. Nós vemos tanta gente fazendo coisas erradas, isso é diabólico. Hoje, se você não tomar cuidado, você cai num golpe, não cai. Já teve irmãos aqui que já caíram, já teve parentes nossos. Uma vez o Cláudio, pegou uma mensagem do Cláudio, meu irmão, deposita tal para mim que eu estou precisando. Aí eu cheguei, Cláudio, mas eu estou sem nada aqui, eu digitando, né? Não estou sem nada aqui, senão eu depositava. Eu não caí, mas a irmã dele caiu, outras pessoas caíram. Isso daí, sabe o que significa? Esperteza humana, diabólica. Hoje muita gente diz assim, o mundo é dos espertos. Quem já ouviu isso? Alguém? Só eu que já ouviu ou que tem mais alguém? O mundo é dos espertos. Esperteza humana, e as pessoas estão usando muitas vezes essa sabedoria humana para o mal. Aí você tem que tomar cuidado, você não pode confiar.
É pessoas dando um golpe. Esses dias eu estava vendo lá um... Rapaz, você via que não tinha nem conhecimento, nem saber falar direito, o rapaz não sabia, mas estava lá foi preso lá com um Porsche, com uma Ferrari, com um monte de carro novo, cheio de coisas de dar golpe nas pessoas. A sabedoria humana, diabólica, de dar golpe nas pessoas. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar a sabedoria do alto. Outra coisa sobre sabedoria. A Bíblia coloca que nós temos que ter sabedoria com quem vamos caminhar. Olha o que Provérbios 13, 20 diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Nós servimos ao Senhor. Você pergunta, pastor, você tem amigos que não são cristãos? Tenho. Eu tenho. Talvez um dos meus melhores amigos, ele não é cristão. Minha esposa conhece, alguns irmãos daqui até conhecem, não é cristão. Mas o que acontece? Eu amo ele de maneira, onde que eu encontro o negão, tá? Não é com racismo que fala, não, hoje você não pode chamar, mas eu sempre, ele gosta, eu chego, ô negão! Ele vem e me abraça. Esse dia ele colocou para mim aqui um recado e disse assim, olha, você é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Só que não tem como nós caminharmos juntos. Os lugares que ele gosta de frequentar não é os lugares que Deus quer que eu frequente. Anda com os sábios, será sábio. Tem um ditado, já vi gente até falar que tem na Bíblia, não tem, tá? Me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Isso não é bíblico não, tá, gente? Mas é um ditado sábio. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Porque quando você anda com pessoas que estão próximas de Deus, essas pessoas vão te aproximar de Deus. Mas se você anda com pessoas que não querem nada com Deus, vão te afastar. Pode acreditar nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro que quando eu era adolescente, era muito engraçado porque eu tinha 16 anos. Eu gostava de andar com meu pastor. Meu pastor, eu não sei nem quantos anos ele tem hoje. E é difícil porque quando você é novo, todo mundo é velho, né? Então, meu pastor, eu não sei quantos anos ele tem hoje, na época, pastor Pedro Quesari. Mas ele ia fazer programa de televisão. Quem estava do lado dele? Era eu. Ele ia fazer programa de rádio. Quem estava no lugar dele? Tudo quanto é lugar que o pastor Pedro Quesada ia, eu ia. Sabe por quê? Eu disse assim, esse homem tem algo para me oferecer. Algo de bom para trazer para a minha vida. Eu andava muito, alguns irmãos aqui conhecem, pastora Rita Miranda. Gente, eu não saía da casa dela. A casa dela, ela me chama de discípulo de oração até hoje. Meu filhinho, discípulo de oração. Garoto de 17 anos. Porque eu disse assim, eu tenho que andar com pessoas. A Malu conhece a pastora Rita Miranda. E ela deve estar ouvindo essa pregação. Ela sempre ouve as pregações aqui da nossa igreja. O que acontece? A gente tem que procurar pessoas, andar perto de pessoas que estão próximas de Deus. E não uma pessoa que te afasta. Porque tem pessoas que você vai sempre te chamar para se afastar de Deus. Então a Bíblia diz, o sábio deve andar com quem? Com os sábios. Porque as pessoas, nós somos muito parecidos com quem nós andamos. Já reparou? Até se você olhar a turma de jovem, até se vestir igual você veste, já viu? Né? Tem aquela turma assim, e eu reparei, eu fui muito tempo, Amanda está ali, Amanda é dessa época, eu fui de um tempo, eu era líder dos jovens, e sendo líder dos jovens, a juventude era muito grande, e eu reparava que quando entrava um jovem que não queria nada com Deus, parecia que tinha imã com quem não queria nada com Deus. Quando você via, mal percebia, aquele que não queria nada com Deus se aproximava de... Tinha turminha que queria muito com Deus e a turminha que não queria nada. Aí entrava uma pessoa nova, parecia que tinha um imã, que quando você ia, você falava assim, gente, daqui a pouquinho ela estava junto com quem não queria nada. Isso mostrar que há uma realidade lá fora e aqui dentro, até mesmo dentro da igreja, você tem que buscar aqueles irmãos
que são cheios de Deus para andar com você, para estar perto de você. Isso a Bíblia chama de quê? De sabedoria. Outra coisa, sabedoria de como tratar o próximo. Olha o que diz Tiago 3. Quem dentre vós é sábio, mostre pelo seu bom trato e as suas obras com mansidão e sabedoria. Meu irmão, o sábio sabe tratar as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, ele é grosso, é mal-humorado, trata todo mundo mal, mas é de Deus. Mentira. Pessoa de Deus trata bem as pessoas, meu irmão. Não adianta. É igual dizer, ele é mentiroso, mas é de Deus. Mentira. Se você vê uma pessoa que não sabe lidar com pessoas, gente, Deus precisa transformar aquele coração, precisa transformar aquela vida. Porque o servo de Deus, como disse lá no início, quando nós lemos sobre a sabedoria humana, diz que é tratável, é amável. Entendeu? Então, a pessoa que é de Deus, ele tem que saber tratar as pessoas. Ele tem que ter o amor de Deus na vida dele. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Então, se você é aquela pessoa mal-humorada, grossa, antipática, servo de Deus não pode ser antipático, não combina. Não combina com servo de Deus ser antipático. Servo de Deus não pode ser aquele que te vê na rua e quer fingir que não está te enxergando. Servo de Deus não é desse jeito. Eu já até falei uma vez vinha uma irmã, aí eu senti que ela me viu de longe, atravessou a rua. Eu vi que atravessou a rua, eu disse, você não vai ficar por isso não. A paz do Senhor! Eu senti que viu. Já aconteceu com o irmão também. Mas veio um irmãozinho, a mesma coisa. Gente, irmãozinho também me viu. Ou então, disfarçou. A paz do Senhor, meu irmão. Sabedoria no tratar as pessoas. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Eu gosto de ser bem tratado, irmão. Gosto. Eu amo quando me tratam bem e eu vou tratar mal. Então, temos que ter sabedoria no lidar com as pessoas. Temos que saber tratar. Marido tem que tratar bem a esposa. Filho tem que tratar bem os pais. Pais têm que tratar bem os filhos. A palavra de Deus fala lá, a mulher sábia edifica o seu lar. O filho sábio, ele traz alegria para os seus pais. Então, meu irmão, sabe, nós como servos de Deus, temos que buscar, Senhor, eu não estou tendo sabedoria como lidar com minha esposa. Eu não estou tendo sabedoria como lidar com meu marido. Eu não estou tendo sabedoria como lidar. Eu não estou tendo sabedoria como lidar com as pessoas lá fora. A Bíblia diz, olha o que a palavra de Deus diz, Colossenses 4:5. Andai com sabedoria para os que estão de fora. Temos que ter sabedoria de Deus para lidar com as pessoas. Primeiro lugar, para ter sabedoria com os que estão de fora, é entender que nós não somos melhores do que os que estão lá fora. Tem gente que acha que, eu sou da igreja, olha, eu sou santo. Nós somos santos porque, pela graça de Deus, porque estamos passando por essa. Mas olha, nós não somos melhor do que quem tem lá fora. Nós temos o privilégio de já ter encontrado Jesus. Sabedoria é aquele que não critica quem está lá fora. Sabedoria é aquele que não critica a religião de ninguém. Fala do amor de Cristo. Uma vez teve um senhor que eu estava fazendo um evangelismo com ele, eu peguei um pastor amigo, fomos lá visitar, ele chegou na casa da pessoa, começou a criticar a religião da família toda, aquele pessoal não quis mais saber de Jesus. Sabe por quê? Falta de sabedoria. Eu não tenho que ficar criticando a religião de ninguém, eu não tenho que criticar porque a pessoa está lá fora. Um dia eu estive lá fora, e por causa da sabedoria de alguns que eu vim parar aqui dentro. É com sabedoria que nós alcançamos. Mas tem tanta gente sem sabedoria. Olha, se você não vai para a igreja, não, vai para o inferno.
É assim que alguém chega para Cristo? Não é assim. Você vai para o inferno, hein? Vai queimar, ó. O capeta já está preparando a fogueira. Não é assim que muitos fazem? Falta de sabedoria. Aquele que é sábio disse assim: olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus, e vai falando as coisas. Mas muitas vezes, muitas pessoas deixam de entrar dentro da casa de Deus por falta de sabedoria de quem está aqui dentro. Falta de sabedoria, às vezes. Nós falamos semana passada sobre vestes, né? Teve uma vez, teve um jovem. Silvinho deve ter conhecido, mas não vai lembrar dele. Mas tinha um jovem que nós morávamos ali na Duque Estrada, no vereador Duque Estrada, e eu frequentava a igreja no Alcântara. E eu cheguei para aquele jovem e falei assim: olha, vai visitar a minha igreja lá no Alcântara. Só que quando ele chegou no Alcântara, tudo que eu indiquei para ele chegar até a minha igreja, ele esqueceu. E ele foi em outra igreja. Uma igreja grande lá do Alcântara. Ele chegou naquela igreja, aqui deve ser a igreja do Rogério. Ele entrou na igreja, sentou. Daqui a pouquinho chega um obreiro no ombro dele e diz assim: ó, por favor, tem como você sair da igreja? Ele: por quê? Porque você está de bermuda. Aqui não pode entrar de bermuda. Ele saiu. Chegou na segunda-feira, eu disse assim: poxa, você falou que ia lá na minha igreja? Ele disse: eu fui. Mas quando eu cheguei, aí eu disse: você não foi, eu estava lá. Ele disse: não, é uma igreja assim, perto do balão, tudo. Aí eu disse assim: não, você foi em outra igreja. Passou uns 15 dias, aquele jovem morreu. E talvez não foi salvo, não sei se foi salvo, se não foi salvo. Eu não sei se alguém falou para ele. Mas por causa de falta de quê? Sabedoria. Então, meu irmão, tenha sabedoria para falar com alguém de lá de fora. Um amigo seu vai falar do amor de Deus, fale com sabedoria. Até para pregar aqui em cima, nós temos que pregar a palavra de Deus com sabedoria, sabendo que tem pessoas, às vezes, que estão ouvindo a pregação, e muitas vezes palavras nós possam agredir o coração da pessoa. Nós temos que pregar a verdade? Temos. Mas busca: Senhor, eu estou pregando aqui, me dá sabedoria do alto. Você está lidando com alguém lá de fora, do seu trabalho, me dá sabedoria do alto. E verdadeiramente o Senhor nos dá sabedoria. Outra coisa que nós temos que buscar, que a Bíblia fala, sabedoria no falar. Olha o que diz em Provérbios 20:15. Os lábios que se comunicam com sabedoria vale mais do que ouro, prata e pedra preciosa. Nós temos que pedir sabedoria no falar. A palavra mostra que a gente vê no dia a dia. Quantas coisas às vezes a gente fala que não deve falar. A palavra de Deus fala que quem fala muito erra muito. Quer ver isso? Olha o que diz, Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que refreia o seu lábio é prudente. Cuidado, gente. Nem tudo que eu penso eu devo falar. E nem tudo, antes de falar eu tenho que fazer o quê? Pensar. Tem gente que bate na telha, fala. Só que muitas vezes o que bate na telha magoa o irmão. O que bate na telha entristece uma pessoa. Então, antes de eu falar, quantas vezes eu vou falar alguma coisa? E já teve vezes eu devo até digitar no WhatsApp alguma coisa e eu pensar assim: tal pessoa pode entender isso de uma maneira errada, porque eu estou digitando e eu vou lá e apago. Porque quando eu vou mandar uma mensagem, alguma coisa, eu peço sabedoria ao Senhor. Antes de eu falar alguma coisa, antes que uma palavra saia da minha boca, pode sair, às vezes sai palavras que eu disse, porque depois que sai, a palavra é igual aquele negócio, tem 3 coisas que não voltam mais: uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra lançada. Isso não volta mais, saiu, e por que eu falei? Porque já aconteceu com algum de vocês? Falar alguma coisa de gente, para que eu fui falar isso? Porque depois que falou, falou. Mas o que nós temos que fazer é pedir: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, no meu falar. Porque a palavra de Deus diz que o que tem que sair dos nossos lábios? Aquilo que é agradável.
A palavra diz. Tem que sair palavras agradáveis do meu lábio, e não aquilo que vai machucar, aquilo que vai magoar. Tiago 1,19 diz: sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que escutar mais e falar menos. A gente às vezes é o contrário, né? Tem gente que tem até um ditado, fala para onde? Fala pelos cotovelos. E às vezes fala, e a Bíblia diz: na multidões de palavra tem o quê? Pecado. Então você chegar assim: Senhor, sabe, me dê sabedoria no falar. A Bíblia diz que a língua, sendo um membro tão pequeno, pode causar grande o quê? Destruição. Um membro tão pequeno, mas pode causar grande destruição. Então, se eu tenho um membro tão pequeno que pode causar grande destruição, eu tenho que falar assim: Senhor, me dê sabedoria. Porque a Bíblia diz que não tem nada mais difícil de controlar do que a língua. Outra coisa, nós estamos terminando. Sabedoria para tomar decisões. Em todas as decisões importantes, nós tomamos decisões que não precisam nem. Em todas as decisões importantes que nós vamos tomar na nossa vida, nós temos que pedir sabedoria ao Senhor. E sabe qual é a decisão mais importante que o homem pode tomar? O provérbio Salomão, né? Eu falo que de uma forma profética, ele diz lá em Provérbios 15, 24. Sabe qual é a decisão mais importante que eu já tomei? Eu vou falar na minha vida. Foi um dia receber o Senhor Jesus. E olha o que diz Provérbios 15, 24. Para o sábio há o caminho da vida que leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Olha o que o provérbio Salomão falou. Para o sábio há o caminho da vida. Qual é o caminho da vida? Jesus. Que leva para onde? Para cima. Para evitar o inferno que leva para baixo. Olha quem falou isso? Salomão. Então, uma decisão mais sábia que eu já tomei, sabe qual foi? Um dia de chegar para Jesus e disse assim: Jesus, entra no meu coração. Começar a seguir o caminho. A Bíblia diz que existe um caminho estreito, né, apertado, que é o caminho chamado Jesus. É a maior escolha. Mas em outras questões importantes na nossa vida, nós temos que pedir ao Senhor o quê? Senhor, me ajuda a tomar essa decisão. Eu não tomo decisão, estou dizendo por mim, eu não tomo nenhuma decisão sem perguntar ao Senhor. Sem pedir sabedoria ao Senhor antes de tomar decisão. E a Bíblia diz que há caminhos para o homem, parece ser bom, mas no final é caminhos de quê? De morte. Então, eu não vou muito pelo que eu acho que é melhor, porque às vezes o que eu acho que é melhor pode não ser o melhor. Porque Deus, eu sempre digo uma coisa, Deus enxerga lá na frente. Tem coisas que eu posso olhar hoje, se eu não pedir sabedoria do Senhor, tem coisas, situações que eu posso olhar hoje e dizer assim: isso aqui parece ser melhor. Porque eu só estou vendo aqui, ó, meu olhar, minha visão é limitada. E às vezes Deus fala assim: não faz isso, não toma essa decisão. Esse dia eu estava falando até com o Guilherme, uma forma de nós sabermos a vontade de Deus, quando nós estamos tentando tomar alguma decisão e de sabermos se é de Deus ou não é. Em Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro. Então, quando, tipo assim, eu vou tomar uma decisão, se eu quero saber se é de Deus, se eu não estou sentindo paz, eu não tomo aquela decisão. Se não vier a paz de Cristo no seu coração, você que vai tomar uma decisão, você está orando ao Senhor, e se não vier a paz de Deus no seu coração, não toma aquela decisão. Porque quando é de Deus, sabe o que acontece? Você: Senhor, me dá uma direção, me mostra que caminho eu devo andar, me dá sabedoria para me decidir. Aí Deus coloca o quê? Coloca a paz. A paz de Deus vem no nosso coração para nós escolhermos. Então, meu irmão, nós temos que buscar sabedoria, igual Salomão. Eu estava lembrando aqui, eu já até falei aqui o texto, Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E uma vez trouxeram até Salomão um caso. Qual foi o caso?
Havia duas mulheres, essas mulheres eram o quê? Prostitutas. E essas duas mulheres, cada um teve o quê? Um bebê. Na mesma época, diferença de 3 dias. E ela, pelo que a Bíblia coloca, elas moravam na mesma casa. Eu até acredito que seja uma casa de quê? De prostituição. Né? Se eram duas prostitutas e moravam juntas, eu até acredito que fosse uma casa de prostituição. E as duas, com seus bebês, foram dormir. Uma das mulheres, ao sentir que seu bebê tinha falecido, o que ela fez? Ela olhou para a outra estava dormindo, pegou o seu bebê, trocou com a outra, ficou com o bebezinho vivo e deixou a outra com o bebê o quê? Morto. Quando a outra acordou, disse assim: vem cá, esse daqui não é meu bebê. Está morto e eu conheço meu filho. É assim, troca bebê e a gente não vai nem saber? Aí foi levada aquela causa a quem? A Salomão, o rei Salomão. Aí chegou as duas mães, e as duas falando: olha, o filho é meu. A outra: não, o filho é meu, que estava vivo, né? O filho dela é o morto, o vivo é o meu. Levaram essa causa. Como Salomão ia saber quem estava falando a verdade? Tinha como saber? Não. O que Salomão falou? Então vamos resolver esse problema? Traz uma espada. Pega essa criança, eu vou pegar essa criança, vou dividir ela em duas. Cada uma de vocês vai ficar com a metade. A que não era mãe de verdade falou assim: tudo bem. Mas a que era mãe de verdade, a que não era mãe de verdade, disse: tudo bem. Mas a que era mãe de verdade disse o quê? Não, deixa meu filho para ela. Eu não quero que... Aí Salomão descobriu quem era a mãe de verdade. Com sabedoria de quê? Do alto. Eu quero te falar hoje, nessa noite. Em todas as áreas da sua vida, busque sabedoria do alto. Em todas as áreas. Fala assim: Senhor, se você tem sentido em alguma área da sua vida falta de sabedoria, fala assim: Senhor, me dê sabedoria. Me deixa sabedoria para tomar decisões. Me dê sabedoria para tratar as pessoas. Me dê sabedoria para falar. Me dê sabedoria, Senhor, para tudo na minha vida. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Sabedoria é muitas vezes saber pedir perdão, mesmo quando não está errado. Isso é sabedoria, sabia? Às vezes é a pessoa que errou com você, mas quando a pessoa é sábia, diz assim: gente, desculpa, mas você não fez, mas eu não fiz, eu vou pedir perdão, eu vou falar, não, ela errou comigo, ela que tem que se consertar. Assim pensa o tolo. Sabe ou não? Sabe, quando, às vezes, dentro de um relacionamento, alguém... Então, onde não acontece discussão, às vezes, dentro de um relacionamento, de um casamento? Mas o sábio é aquele que abre mão. Dentro do casamento, dentro da família, tudo. Sabe, aquele que diz assim: eu tenho que consertar essa situação. Pode ser dentro do casamento, dentro de um namoro, dentro de um relacionamento de amizade, seja qualquer coisa. Queria que você colocasse a mão no seu coração e que verdadeiramente a sabedoria do Senhor esteja sobre as nossas vidas. E se tem alguém aqui que alguma atitude que você tem tomado, você não tem sentido, que agiu sem sabedoria, diga assim: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria muitas vezes para calar, Senhor. Porque a Bíblia diz que tem momento de falar, tem momento de calar. Tem momento de ganhar, tem momento de perder. Às vezes parece que nós estamos perdendo numa situação, mas é um ato de sabedoria. Às vezes numa guerra, numa briga, parece que você está saindo perdendo, mas isso é sabedoria. E que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas nesse sentido, nessa noite.
Que Deus verdadeiramente traga sobre as nossas vidas. Se o Senhor chegasse hoje e falasse assim, o que você quer que eu te dê? Você possa dizer, Senhor, eu quero sabedoria do alto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Nós verdadeiramente aprendemos, Pai, que temos que buscar, Pai, sabedoria, Senhor. Sabedoria no nosso dia a dia, sabedoria para lidar com as pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Sabedoria para te servir, Senhor. Sabedoria, Senhor, com o nosso cônjuge, Senhor. Sabedoria com nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos não chegam a Ti por falta de sabedoria, Pai. Por isso eu peço por cada vida nessa noite, Pai. Se tem vidas que já tem sabedoria, recebam mais sabedoria, Pai. É isso que nós queremos, mais sabedoria do alto, Senhor. Mais sabedoria vinda de Ti, Senhor. E é o que eu te peço, Pai. E te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.